Boa noite, professor. O Bahia acaba ficando ali em quarto colocado por conta da questão do saldo e tal. É um jogo que a gente pode falar que esse placar de 2-0, de um triunfo importante, caberia ter feito talvez até um placar mais elástico, faltou um pouco mais de capricho naquela última bola da equipe hoje. Eu acho que primeiro tem que se destacar vencer, lógico, né? Eu acho que nós criamos para fazer mais gols, mas nós não tivemos a sintonia. Nós não tivemos a sintonia fina para conseguir executar esses gols. Sofremos para criar um pouco melhor nos primeiros 20, 25 minutos. A partir disso o jogo desenrolou bem. No segundo tempo também conseguimos trabalhar bem a bola. Tivemos boas chances. Poderia ser um placar mais elástico. Mas acho que jogamos bem de maneira geral. E claro que eu sei que o Ademir teve uma boa chance, queria gol. Biel teve boa chance, queria gol. Mas infelizmente nós não conseguimos converter as chances criadas em gols. O mais importante é que a gente vence mais uma partida aqui, torcedor junto com a gente, mais de 40 mil pessoas aqui, isso super especial, e vai criando essa simbiose bacana entre torcida e time. Boa noite, Rogério. O Bahia, no primeiro tempo, você citou aí 20 minutos, meio complicado. Foi dentro do esperado, devido ao adversário, à marcação do adversário, ou a equipe errou mais e menos virtude do adversário? Não, eu acho que eu sempre costumo elogiar eles com energia. Eu achei um pouquinho o vestiário, antes de entrar no jogo, um pouquinho baixa energia. E o que não acho nem que a gente errou tanto, mas a gente não conseguiu trabalhar a bola, mas não conseguiu romper essas linhas no primeiro de marcação. Voltou muito a bola, recomeçou e não conseguia atingir a última parte do campo. Nós jogamos 20 minutos no nosso primeiro terço de campo e aí não adianta você ter a bola só ali. Tem que ser como foi na segunda parte, você começar a construção do jogo lá atrás, mas você terminar ela na frente, né? Conseguir levar para o teu campo de ataque. Então, nos primeiros 20 minutos a gente teve até a bola, mas cometemos erros, demos escanteios, lateral, até devolvemos para o Juventude. As melhores chances foram nesses primeiros 20 minutos. Depois a gente conseguiu encontrar, acho que boas linhas de passe, e aí sim, saímos construindo de trás, terminando as jogadas na frente. Foram muitas finalizações da metade do primeiro tempo até o final do jogo. Boa noite, professor. Aqui na frente. Parabéns pelo triunfo. E aí agora tem o Palmeiras e o Atlético Paranaense fora de casa. Um jogo onde o Bahia não perde ninguém por cartão. Qual a estratégia que o senhor pretende montar para esse jogo contra o Palmeiras, que é um jogo muito forte, contra uma equipe muito forte, que vale a briga pela ponta da tabela? Mas o Atlético também é muito forte e, infelizmente, não há muitas... Não há como se escolher um jogo ou outro jogo, né, em detrimento a outro jogo. Hoje eu não posso nem te falar nada, mas no sábado de manhã, quando a gente treinar, a gente vai tentar ter uma noção do que fazer ou recuperar melhor ainda esses jogadores, né? E ter uma análise da fisiologia, né? Às vezes a gente estica um pouco mais com algum jogador ou outro do que tem, do que pode, mas tudo tentando estar no limite, né? da parte fisiológica. Vamos analisar. Hoje, para mim, impossível gostaria, mas impossível te responder sobre isso. Nós só vamos traçar uma estratégia de quem vai jogar a partir do sábado mesmo, quando eles estiverem aí mais 36 horas, daqui 36 horas. O que eu sei é que dia 4... Hoje é 4? Hoje é dia 4, né? 4, 7, 10 e 13 é muito difícil você jogar, vai ser muito difícil, mas as escolhas que forem feitas, nós temos que se virar para tentar resultados melhores fora de casa. São 2 jogos extremamente complicados, extremamente difíceis. Vamos analisar no sábado só como está a recuperação de cada jogador. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Eu fiz o jogo hoje da arquibancada e no momento que você chamou o Rezende, eu observava a forma que você vibrou com ele, a forma que você incentivou ele para que ele entrasse confiante, para que ele pudesse fazer, para além, tecnicamente, do que você espera, também em vibração, em entrega, em dinâmica. O termômetro para o torcedor é o treinador vibrante, é o clube que mostra dentro do campo que está empenhado.
O quanto para você, Rogério, enquanto comandante desse barco inteiro, é importante ter esse vínculo com o atleta para que todo esse vínculo entre você e a equipe possa contagiar o torcedor para ir junto até o final? Para mim, primeiro que a importância, a grande importância, quem tem são os atletas. Eles que executam tudo. A gente planeja, a gente desenvolve uma saída de jogo onde a gente vai ter um homem livre, onde a gente vai ter as probabilidades, mas são eles que executam dentro de campo. E o Rezende, eu sempre peço para ele, é um menino, adoro o Rezende, é fantástico. Mas uma expressão corporal melhor, tá entendendo? Que ele mostre, ele tem a capacidade, mas que ele acredite mais, cada vez mais nele, né? Ele é um jogador super importante pra gente, e fazer a função que o Caio faz não é fácil, porque o Caio, para distribuir jogo, ele é diferente, ele é especial nesse sentido, né? O Rezende, claro, tem um poder maior de marcação, lógico, bola aérea, tudo, né? Mas é uma posição, então, assim, eu sempre no sentido de que ele entre confiante e firme e que tenha uma expressão corporal positiva, para que não... Ele é um pouco tímido, né? O Rezende, né? Eu quero tentar tirar isso dele, né? Eu não preciso que ele seja que nem o Caio, que é, né? Ao contrário, mas que ele esteja, né? Um pouco mais sorridente, um pouco mais expressivo, concentrado no jogo. E a expressão corporal para receber, para passar, eu acho que para isso é o mais importante, porque é um jogador fora de série. O Rezende é muito bom jogador. Rogério, boa noite. Hoje o Everton Ribeiro deu mais uma assistência, né? A 11ª participação dele em gols na temporada de 2024. Já são números superiores, inclusive, a todo o ano de 2023, quando ele atuava pelo Flamengo. Queria que você falasse um pouco da importância dele para esse seu sistema e também ao que você atribui essa evolução dele de uma temporada para outra. Bom, primeiro que no Flamengo ele jogou muito pouco em 2023, jogou bem menos do que a média até 2022, quando ele formou aquele meio-campo com o Thiago Maia, João Gomes, ele e Arrascaeta, que é um meio-campo desenhado muito parecido para esse ano. Segundo que ele é fora de série. Ele, para mim, da última década, ele é o jogador brasileiro mais influente dentro do futebol brasileiro. Dos últimos, de 2010 a 2020, ele é o jogador brasileiro mais influente dentro de campeonato brasileiro. O cara que conquistou títulos, 2 títulos pelo Cruzeiro, 2 títulos pelo Flamengo, e é um jogador diferente de tudo. Ele deu assistência para o gol, porque saiu o gol, mas ele deu mais uma ou duas também fantásticas que não saíram, que nós não finalizamos em gol. Para mim ele é diferente de tudo. Logicamente que a carreira dele vai sempre acompanhada ao condicionamento físico, né? Porque a parte técnica dele é absurda. E quando junta ele, Cauli, Caio, o próprio Jean, que já está um pouco cansado, e é notório isso para a gente, tá? Mas nós estamos tentando esticar o máximo que a gente pode. Mas o Everton é diferente de tudo. Ele é um dos caras mais especiais do futebol brasileiro. Estou falando de futebol brasileiro jogado, brasileiros que jogam no Brasil. Para mim, o cara mais influente da última década. Já que a gente está falando de meio de campo, né? Seguir falando desse setor que mostra que o entrosamento está muito bom, né? Os caras jogam por música, toque de primeira, passe de letra, sabendo já onde o parceiro tá. E um desses destaques também, que hoje foi ovacionado pela torcida, foi o Cauli, que precisou marcar um gol para a torcida voltar a reconhecer a grandeza dele dentro desse time, mas que eu queria que você falasse justamente sobre ele, né? Que ele, às vezes, não dá o passe para o gol, às vezes ele não faz o gol, mas ele dá o passe para construir a jogada de gol e passa despercebido às vezes. Como estava a cabeça do Cauli, com toda essa pressão da torcida, a gente pedindo ele para ir para o banco de reservas e colocar o Depena no lugar dele, e como ressurge ele aí agora nos braços da torcida no jogo de hoje? Eu falo sempre que é uma função onde você recebe a bola sempre no meio de muita gente, né? Por isso que os jogadores diferentes jogam nessa zona central do campo. Ele teve frieza, porque 90% dos jogadores finalizaria aquela bola no canto esquerdo do goleiro. Só quem pensa diferente que finaliza no direito. Os que pensam normal, chutam no esquerdo. Eu, como goleiro, eu já teria saído antes para o canto esquerdo, porque 90% das pessoas chutam no canto esquerdo. O cara que é diferente, lembra um gol do Biel contra o Internacional, se eu não me engano, que ele recebe entre linhas, gira, bate por baixo das pernas, também no canto. Jogadores que pensam diferente, finalizam de maneira diferente. E ele continua, para mim, sendo de vital importância, um jogador especial, que a gente cuida, tira dele o melhor que a gente pode, nem sempre consegue, porque é uma zona difícil de se jogar. E quando consegue decide um jogo como foi, fazendo o segundo gol que praticamente decretou o nosso triunfo.
Rogério, gostaria de saber de você, porque a gente não tem acesso a esse tipo de informação, e aí eu tenho que perguntar a você. Como é que você trata os números que você recebe? Como é que você organiza todos esses números de posse de bola, chutes a gols, finalizações bloqueadas para fora, troca de passes, todos esses números? Como é que você, enquanto gestor, né, da comissão, trata esses números? Até que ponto esses números trazem algum tipo de influência para a sua tomada de decisão? E qual é essa influência? Por que a pergunta? Porque o Bahia tem sido prevalente na maioria dos jogos em números. Só que às vezes não no resultado. Bahia prevalece sobre o Flamengo, não vence. Bahia prevalece sobre o Atlético, empata. Bahia prevalece em números, em sua maioria, contra o São Paulo e não vence novamente. Então, como é que você analisa todo esse número que você recebe, todos esses dados, essas estatísticas, e até que ponto eles são levados em conta para a sua tomada de decisão e de que forma interfere nisso? Honestamente, a gente vendo o jogo e revendo o jogo, você nem precisa muito dos números em si. Porque, bom, primeiro que o trabalho da semana ele é tão focado naquilo que a gente executa durante o jogo, né? Que, agora, os números, por exemplo, você tem 20 finalizações, chutes que não levam ninguém a lugar nenhum, que o goleiro pegou sem. Eu acho que isso sim, porque aí é um número enganoso que pode te. Né, mas quantas você. Às vezes, finalizações no alvo. Você pode chutar no alvo, na mão do goleiro, o goleiro não faz nem força para pegar a bola e é um contra, chutar um. Assim, isso pode enganar muito as pessoas. O importante é quanto você produz, chances reais, quanto você produziu, quanto o adversário teve de chances, né? Eu acho que isso. Então, assim, toque de bola. Se você trocou 600 passes, por exemplo, que deve ter sido mais ou menos o que, sei lá, por aí que a gente trocou, eu não vi, mas. Normalmente tem dado isso, né? Apesar que o Juventude apertou um pouco mais no primeiro tempo, nós erramos um pouquinho mais, mas não, deve ter dado 90% de posse de bola, de passe correto. É muito importante. Mas aonde foram esses passes? Que tipo de passe foi? Foi no campo de defesa? O adversário pressionava? Não? Quanto estava o jogo? Então, isso é muito levado em consideração. Mas para mim, é mais do que a gente treina, executa, movimentos são mais importantes para mim. Como a gente cria espaço, como a gente vai achar o homem livre, como pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Eu acho que há de se destacar os 2 gols. Começaram construídos praticamente pelo nosso goleiro, se não começou, mas com a participação desde o nosso goleiro para chegar lá na frente e fazer. Principalmente em campos bons, e quando você tem esse controle de jogo, consegue ter esses 4 no meio campo, isso faz diferença. Você corre riscos, claro, mas você ter o comando do jogo é sempre muito importante. 540 passes. Hoje um pouco menos, é verdade, hoje foi um pouco menos. Rogério, boa noite, parabéns pelo triunfo. Voltando um pouco ainda sobre a questão das próximas 2 partidas, você falou que tem que esperar amanhã por questões fisiológicas sábado. E tudo mais. Sábado, desculpa. Sábado. Só que são duas partidas seguidas em campo sintético, tanto Sim. Palmeiras quanto Atlético Paranaense. De alguma forma, isso influencia na sua preparação, e eu estou tirando a parte fisiológica apenas em nível de campo de jogo. Isso influencia algo na sua preparação? Eu acho que são campos mais duros, né? Mas eu acho que um ajuda a se preparar para o outro jogo, né? Mas não tem muito o que escolher, né? Já está no calendário, o campo é sintético, o do Palmeiras é um pouco mais novo, oferece um pouco mais macio, o Atlético um pouco mais rápido, os passes circulam com mais velocidade ainda. Vamos encontrar a dificuldade que quase todas as outras equipes, com exceção as 3 que possuem gramado sintético, não encontram, porque jogam bem mais constantemente. Mas vamos encontrar a dificuldade que outros encontram, e a dificuldade maior para mim são os 2 adversários, que são times extremamente capacitados. Ontem eu estava assistindo, né, São Paulo e Atlético, e o Atlético com 10 e em cima do São Paulo e tentando, quer dizer, Palmeiras hoje eu não vi, mas estava 2-0, vi pelos números ali, né? Vai, busca 2-2. Então são times que não se recusam a perder, não se entregam nunca dentro do campo de jogo, são muito fortes em aproveitamento dentro dos seus domínios, e nós, infelizmente, ainda não encontramos uma maneira parecida com o que a gente joga, ou não conseguimos nos colocar de uma maneira parecida para se impor, ter maturidade para se impor fora de casa, como a gente consegue se impor aqui dentro. Então vamos ter que tentar ter mais cabeça, concentração, tentar se recuperar num tempo mais curto, porque o brasileiro é estranho, porque você joga 9 jogos no mês, 8 jogos no mês, aí quando você chega em outubro, novembro, você joga um jogo a cada 10 dias, né? E agora você tem jogo a cada 3, 4 dias, então você tem que tentar se adaptar, não perder ninguém lesionado, acho que isso é uma coisa muito importante. Infelizmente os cartões, ou felizmente, né?
A gente nos últimos 4 jogos tomou um cartão amarelo, se eu não me engano, né? Hoje nenhum, 3 jogos seguidos em casa jogando sem cartões, mas vão se acumulando também, né? Aqueles 6 pendurados. Vamos analisar, é um elenco reduzido, pequeno, vamos analisar com calma até sábado, ver condições físicas e tentar se adaptar ao jogo, tentar se adaptar ao que o gramado pede, ao que o gramado oferece. Boa noite, Rogério. O Bahia hoje ultrapassou a marca de 100 gols desde que você assumiu o comando do time. E hoje você também se torna o maior treinador do Bahia na era dos pontos corridos. Eu gostaria que você falasse sobre esses 2 feitos e também sobre o seu momento aqui no clube. Bom, os gols eu fiquei sabendo. Até o menino estava aqui agora há pouco, vi ele. Saiu, né? Eu vi ele. Ele me perguntou antes do jogo, eu não sabia que nós tínhamos 99 gols desde que eu cheguei até aqui. Eu acho que é um propósito que a gente tem, jogar em função do gol. Isso é uma característica dos nossos times, sempre quando a gente monta. A gente sempre sofre um pouco mais defensivamente, confesso a vocês, e sempre tem bastante êxito de maneira ofensiva. Então eu fico contente, mas mais contente que isso não é o número de gols, e sim o número de triunfos que a gente tem conseguido. Eu acho que isso é muito importante. Foi o que sustentou a gente na primeira divisão. Foram aquelas 7 vitórias na Série A do ano passado. E o que nos mantém hoje ainda vivos no G4, esses 8 jogos que nós vencemos. Então, o fato de jogar sempre com o intuito de vencer, sempre com vocação muito ofensiva, eu acho que faz sempre ter um bom número de gols, né? E, às vezes, também tem jogos que causam algum desequilíbrio de maneira defensiva, que é algo que a gente tem a evoluir. Mas para um time que é técnico como o nosso, que tem um meio campo como o nosso, leve e que joga, até que os números defensivos não vêm sendo melhores do que, por exemplo, foi no ano passado. Fala sobre esse feito, agora de que você é o maior treinador. Mas por que eu sou o maior treinador? Você superou a marca de Roger Machado. São 30 jogos e 30 vitórias. Em pontos? Em pontos. Eu espero que seja um feito de aproveitamento, eu não sei. Eu espero que esse feito se resulte em algo muito bom no final do ano, que a gente possa ter. Eu falei para vocês que quando eu vim para cá que eu gostaria que esse ano fosse a melhor campanha do Bahia na história dos pontos corridos, né? Está sendo, mas eu gostaria que, se ela permanecesse no final do ano, a melhor campanha da história do Bahia dos pontos corridos. Eu acho que a gente vai sofrer, vai ter percalços, vão ter derrotas, vão existir derrotas, mas é o que eu espero poder entregar para o torcedor do Bahia, que ele continue com essa energia fantástica aqui. E aí sim, aí acho que pode ser feita uma avaliação melhor do trabalho do final. Mas que a gente consiga chegar numa posição legal no final do ano, bem diferente do que foi no ano passado, que não queremos mais viver nessa situação.